bolso e hoje eu estou aqui para contar para vocês quais foram os filmes que eu assisti nos meses de janeiro e fevereiro de 2020. A lista tá bem grandinha, então vamos lá! Bom, então eu estou aqui já com meu celular, né, porque eu tenho a minha colinha aqui pra eu não esquecer de nada. Aliás, já digo aqui que a maioria dos filmes que eu assisti nesse mês são filmes ou de 2019 ou de 2020 mesmo, eu acho que tem alguma coisa. Mas assim, são poucos filmes que não são assim bem recentes, então tá cheio de lançamento. Então o primeiro filme que eu assisti em 2020 foi The Report, ou então O Relatório. Bom, e esse filme então, ele vai contar a história de um cara, o Daniel, e ele trabalha para uma senadora lá nos Estados Unidos, e ele começa a fazer uma investigação sobre como a CIA lidou com os atentados de 11 de setembro de 2001. Então a CIA começou a interrogar muitas pessoas, né? E elas usaram até muitos tipos de torturas. E esse cara, então, ele começa a desvendar isso, porque era uma coisa que até então ninguém sabia, era uma coisa que, né, eram segredos fechados a 7 chaves, e ele começa a desvendar e a escrever um relatório, e ele fica muitos e muitos anos escrevendo esse relatório, sem saber se algum dia isso vai ou não vai ser publicado, e qual vai ser a reação das pessoas se for publicado. Talvez pareça meio meh, assim, a descrição, mas eu juro pra vocês que esse filme é muito legal, ele é bem bom. É aquele tipo de filme drama, ele é paradão, não dá pra esperar assim, vai ter um monte de ação e tal, mas é muito interessante porque ele é baseado em uma história real. Então ele traz muitas informações, muitas coisas assim que as pessoas estavam tentando esconder, e eu gosto bastante desse tipo de filme, sabe? Quando você fica sabendo de coisas que ninguém mais sabia. E por conta disso, a nota desse filme vai ser uhul! O próximo filme em francês se chama Les Filles du Soleil, alguma coisa assim, não sei falar francês. Em português é Filhas do Sol. Esse filme eu achei diferentão porque ele conta a história de um grupo de mulheres que batalharam numa guerra, eram mulheres curdas. E o interessante desse filme é que são um grupo de mulheres, né? E isso é uma coisa já bastante diferente, porque geralmente na guerra a gente tem aquela impressão de que tem mais homens do que mulheres, né? Mas naquele caso não. E também o fato de que a personagem principal, ela sofreu muito, ela perdeu familiares e tal pra essa guerra, né? Então ela tem uma motivação muito grande por trás de tudo que ela faz. E também o filme conta a história ao mesmo tempo de uma jornalista que está com esse grupo de mulheres pra relatar tudo que elas estão fazendo. Então a jornalista tira fotos e tal, para poder mostrar para o mundo o que acontece naquele lugar e que tem esse grupo de mulheres que está disposto a lutar e tudo mais. Eu confesso que quando eu comecei a assistir o filme eu não dava nada pra ele, mas é um filme muito interessante, assim, é legal porque ele faz sair fora da caixa, assim, no sentido de que não é aquele filme de Hollywood, não é uma grande produção e tal, mas é um filme muito bom, ele conta uma história muito interessante e por isso ele vai ganhar a nota uhul! Próximo filme que eu tenho pra falar pra vocês é A Vigilante, ou A Vigilante, é o mesmo nome, e ele conta a história da Sadie. Ela é uma mulher que sofreu abusos do marido dela, e certo dia ela decide meio que se revoltar contra isso. E aí acontece uma série de coisas e eventualmente ela começa a ajudar outras mulheres que passam por situações parecidas, que sofrem abusos morais, sexuais, etc e tal. E aí então ela começa a resolver os problemas dessas mulheres para que elas não passem as mesmas coisas que ela passou. E ao mesmo tempo fica dando flashbacks assim do passado dela, revivendo e tal. É um filme assim que a premissa eu achei muito legal. A atriz que fez a personagem principal é a Olivia Wilde e eu achei que o papel dela foi fantástico, assim, ela fez uma ótima interpretação. Porém, eu acho que algumas coisas foram meio mal executadas e aí eu não gostei, assim, tipo, 100% do filme. Então, por isso a minha nota vai ser ok. Assisti também o filme Togo, que é Togo ou Togo em inglês, português, tanto faz. E ele conta a história de um cara que morava lá no Alasca e ele tinha cães que ele treinava pra trenó e tal. E aí, certo dia, acontece uma coisa muito ruim lá na cidade dele, que é uma cidade pequenininha,
e falta remédio e tem muitas crianças que estão ficando doentes e com risco de morte. E aí eles precisam buscar remédio em outra cidade, só que está acontecendo tipo a maior nevasca assim da história, sei lá. E aí ele se arrisca, ele vai com os cães dele e ele se arrisca então a ir buscar esses remédios lá numa outra cidade. Então é um filme muito, muito lindo. Ele é uma história real, né, baseado numa história real. E ele vai contar então a história do Togo, que era o principal cachorro, né, o leader dog, como eles chamam, se eu não me engano, né, que é o cão líder, né, do trenó. E ele é cheio de flashbacks, a gente vai conhecendo mais a história do Togo, enquanto que a gente vê os dois, né, e todos os outros cachorros fazendo a viagem para ir buscar os remédios. Então é aquele tipo de história emocionante, cheio de aventura e tal, que a gente fica sempre, ai meu Deus, será que vai dar? Será que vai dar? E é um filme muito, muito legal mesmo. Ele é bem triste também em algumas partes, eu cheguei a chorar mais perto do final. Mas é um filme muito lindo, então a nota dele vai ser uhul! Minha primeira animação do ano foi Abominable, ou então Abominável. Essa é uma animação muito fofa, ela conta a história de uma menina que certo dia descobre que tem um Yeti morando no telhado da casa dela. E esse Yeti está sendo perseguido, então ela decide ajudar ele a voltar pro local que provavelmente é onde ele mora, que é o Everest. E aí ela começa a fazer uma viagem junto com alguns amigos dela e esse Yeti, então, para conseguir levar ele de volta pra casa dele. É um filme muito fofinho, assim, de verdade. É aquele tipo de filme que você assiste e depois fica, sabe, assim, se sentindo mais leve. É um filme fofo, engraçadinho, tem bastante aventura, perseguição e tal. Então, é uma animação que eu recomendo muito e a minha nota pra ele vai ser, obviamente, uhul! Próximo filme que eu assisti foi O Poderoso Chefão 1, ou então The Godfather. Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha assistido, mas é uma meta minha pra esse ano assistir os três, então comecei pelo primeiro, né? Obviamente. E, bom, eu não preciso falar pra vocês sobre esse filme, né? Máfia italiana, muita treta, muita violência, é isso aí. Eu gostei do filme, achei ele muito bom, achei que é interessante. Mas confesso, eu achei um pouquinho confuso, tinha algumas coisas às vezes que aconteciam e eu dizia, pera, mas eu não tô entendendo, como assim? E aí meu namorado dizia, não, mas é que já passou tipo não sei quantos meses. E eu ficava, quê? Mas eu achei que era tipo o dia seguinte, sabe? Então achei ele um pouquinho confuso e eu acho que a minha expectativa em relação a esse filme era grande. Então ele não foi tanto quanto eu imaginava, mas quem sabe os próximos sejam ainda mais legais. Resumindo, a minha nota para esse filme é um ok. Próximo filme que eu assisti foi Uma Vida em 7 Dias, ou então Life or Something Like It. Assim como O Poderoso Chefão, que é um filme antigão, esse aqui também é um filme mais antigo, né? Os outros até então eram tudo recentes. Ele conta a história da Lenny, que é uma repórter, e ela tem aquele tipo de vida fútil, assim, sabe? Ela vive pro trabalho, ela acha que ela é feliz na vida pessoal, etc e tal. Até que um dia ela vai entrevistar um cara sem teto, que ele é tipo um profeta, assim, naquela cidade. Então ele sempre fica adivinhando coisas, tipo dizendo, o jogo lá de basquete vai dar tanto a tanto pra não sei quem, sabe? Coisas desse tipo. Hoje vai chover, hoje não sei o que, e assim por diante. E aí ela vai entrevistar ele e ele diz que ela tem exatamente uma semana de vida, que em uma semana ela vai morrer. Aí primeiro ela acha assim, foi uma brincadeirinha de mau gosto e tal, mas ela começa a observar pra ver se ele acerta as previsões dele. E aí ela fica surpresa, porque todas as previsões que ele deu naquele dia se cumpriram. E aí ela começa a entrar em pânico, né? Óbvio, imagina se você descobre que em uma semana você vai morrer. Tipo, o que você começa a fazer, sabe? E aí ela começa a repensar toda a vida dela. É um filme muito legal, assim, é um filme levinho, gostoso. Nunca tinha assistido antes. Eu estava numa fase em que eu tava precisando de um filme mais tranquilinho e tal. Ele não é nada assim, coisa de outro mundo, mas eu considerei ele um filme uhul! Também assisti o filme Jojo Rabbit, que é um filme bem recente, e ele conta a história de um menininho durante a Segunda Guerra Mundial. E ele é muito nazista. E ele acredita que ele tem como amigo imaginário o Hitler. E aí toda a história dele é tipo assim, ele acha que o Hitler tá certo, etc e tal, essas coisas assim. E aí um dia ele descobre que a mãe dele está acolhendo uma judia no sótão da casa deles. E aí já dá pra imaginar, né, que ele começa a entrar num conflito entre ele começa a tentar examinar essa nova espécie e tal.
é um filme assim que ele te choca de uma forma diferente, sabe? Porque ele te mostra o lado do menino o tempo inteiro. E aí você está na cabeça dele e você vê como ele pensa. E assim, parece ridículo, sabe? Mas é muito interessante ver como realmente existem pessoas assim, né? Que pensam de formas muito diferentes e tal, que pra gente às vezes não faz sentido. Mas é muito interessante ver o lado dele, ele é ainda uma criança, então claro que tem toda a inocência de ser uma criança, ele ainda não entende as coisas como deveria, e ao longo do filme ele vai vendo coisas diferentes e vai sendo exposto a pensamentos diferentes. E isso é muito interessante. É um filme bem recente, ele foi indicado ao Oscar, inclusive. Até não sei se não ganhou algum prêmio, não tenho certeza. É um filme que eu recomendo muito e obviamente a minha nota vai ser uhul! Penúltimo filme que eu assisti nesse mês foi História de um Casamento ou Marriage Story. Também foi um filme indicado ao Oscar. Ele conta a história de um casal, que é um casal meio dramaturgo, assim. Ele é diretor de teatro e ela é atriz. E os dois não estão bem. E aí eles decidem se divorciar. Mas eles combinam inicialmente que eles não querem envolver advogados na história, então a ideia é só, né, se ajustar a eles mesmos. Mas a atriz acaba mudando de ideia, ela acaba contratando uma advogada, que é uma advogada bem assim, tipo assim, ganha todos os casos. E aí começa uma série de discussões e brigas e problemas. Eles têm um filhinho também, então é aquela coisa de nenhum dos dois quer perder o filho e tal. E assim, esse é um filme paradão, não é aquela coisa assim, que você vai ver ação e tal. É um filme que pode até dar sono. Mas ele é bem interessante, ele é diferente, ele conta, não é aquela coisa assim, conto de fada, sabe? Ele traz mais realidade, coisas que acontecem todos os dias e com muitas pessoas, né? E eu achei o filme bem legal, mas não é assim o tipo de filme que eu amo assistir, então a minha nota foi ok. E o último filme que eu assisti foi Para Todos os Garotos, PS Ainda Amo Você, ou então To All the Boys, PS I Still Love You. E essa é a continuação do Para Todos os Garotos que Já Amei, a história da Lara Jean e do Peter Kavinsky, que vocês provavelmente já ouviram falar em vários lugares, então não vou ficar me delongando, né? Esse filme aqui, ele vai trazer um triângulo amoroso. A Lara Jean começa a ficar um pouco em dúvida sobre os sentimentos dela pelo Peter, e aí ela começa a achar que talvez ela esteja gostando de um outro carinha. E assim, a minha expectativa para esse filme estava bem alta. Por quê? Eu li os 3 livros, tá certo que eu já não lembrava mais muito, porque fazia mais de ano que eu tinha lido, mas eu li os 3 livros e eu amei o primeiro filme. Então assim, o segundo filme, ele é bom, ele é legalzinho, ele provoca algumas risadinhas, é um filme daquele tipo de descontrair, filme fofo, adolescente, etc e tal, mas o primeiro é muito melhor. Então é claro, eu gostei do filme, né, porque faz parte de uma trilogia que eu gosto, mas não é um filme assim, sabe, ele não é melhor do que o primeiro. Então, a minha nota é um ok, bem feliz. E é isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha seleção de filmes, o que eu assisti em janeiro e fevereiro. Comentem aqui embaixo o que vocês assistiram, se tem algum repetido, o que vocês acharam, etc e tal. Compartilhem com os amigos de vocês também para eles terem inspirações de filmes para assistir. Não esqueçam de deixar um like aqui embaixo e de se inscrever se vocês ainda não são inscritos. Um beijo e até a próxima!